MarchaCast, o podcast do Manga Larga Marchador. Parceria exclusiva Cadência Marchador e Prime Marchador, diretamente do berço genuíno da marcha picada. Olá, meus amigos, turma boa do Manga Larga Marchador, todos os criadores do Brasil, de todas as marchas. Estamos aqui hoje, dia 15, obviamente que vocês estão vendo aí o programa no dia 18, mas estamos aqui em gravação do nosso MarchaCast, que é esse programa que está retomando agora a nossa nova temporada em grande estilo. Há 8 dias atrás, a partir de hoje, quinta-feira, a raça Manga Larga Marchador, o núcleo de Pernambuco, recebeu uma belíssima homenagem, através do nosso deputado, o Anderson Florencio, que antes de eu conhecer como deputado, eu conheci como criador, por incrível que pareça. Hoje estou aqui mais uma vez ao lado do meu amigo, parceiro de jornada, de trabalho, de assessoria e de MarchaCast, Diogo. Boa noite para o povo, fala com o povo. Fala, turma, boa noite. Como o Serginho bem falou, a gente está retomando nosso quadro, então é uma retomada em grande estilo. Não é todo dia que a gente tem a política saudável próximo do nosso Manga Larga. Então, é sem dúvida uma grande oportunidade, as ideias, a composição das ideias para que a gente possa avançar no nosso estado. Então, eu desejo uma ótima noite a todos e, mais uma vez, agradeço ao deputado pela presença, tá certo? Então, agora vamos lá, vamos passar a palavra para o nosso entrevistado do nosso MarchaCast, meu amigo Anderson Florencio. Seja bem-vindo. Obrigado, Serginho. Obrigado, Diogo. Para mim, que é uma felicidade, tá tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo, Vamos falar um pouquinho sobre o Manga Larga Marchador, em especial o marchador de marcha picada, até porque nós estamos no berço genuíno da marcha picada, como você bem fala, e expõe para todo o nosso país. A gente é que é apaixonado pelo cavalo, Eu tive a oportunidade de conhecer o Manga Larga Marchador, há menos de um ano, Meus filhos querendo um cavalo para andar, e a gente começou a pesquisar. Nós temos um espaço aqui em Gravatá, que também é o berço da marcha picada, Gravatá, com certeza, das cidades aí, talvez seja aquela que tem mais aras, próximo, você vê o metro quadrado aqui, eu acho que Gravatá não se iguala a nenhum lugar do Brasil, no que se refere aí a aras, a criatórios. E a gente foi conhecer o Manga Larga Marchador, e de fato é uma coisa apaixonante. O Manga Larga Marchador, ele envolve a família, ele faz com que você fique buscando na semana aquele tempo disponível para poder estar lá com o seu cavalo. E eu tive a oportunidade de lhe conhecer, de conhecer Diogo, e tantos outros amigos aqui em Pernambuco, e também tendo a chance de falar em nome do povo de Pernambuco, de ter um mandato aqui na Assembleia Legislativa, Eu estou no 4º mandato, 2 de vereador de Recife e o 2º deputado estadual. E aí o meu compromisso, eu posso dizer a todos que estão nos assistindo, é dedicar parte significativa do nosso mandato a fortalecer o cavalo pernambucano, o cavalo de selo, o Manga Larga Marchador, e as cidades que se dedicam através dos criatórios, dos profissionais de área, seja os cavaleiros, seja os veterinários, vocês que fazem a parte comercial do cavalo, a gente fortalecer para que esse segmento possa cada vez mais ter protagonismo e valorização na nossa sociedade. Olha, eu estou percebendo já o seguinte, a partir das primeiras palavras, que conversar diante de um caba preparado desse para falar, Diogo, não é fácil não, porque o caba é bom para argumentar. Eu estou vendo que o nosso MarchaCast hoje vai dar muito o que falar, até porque, como eu sempre falo, estou até de óculos hoje aqui para poder ler o que eu escrevi, poder perguntar. O MarchaCast da gente, ele é sem briefing, natural, da forma como é a nossa marcha, ou seja, de forma genuína. O Anderson Florencio, advogado e ambientalista, natural de Caruaru, Pernambuco, adotou a cidade de Gravatá como seu refúgio e, a partir desse ponto, há pouco mais de um ano, se transformou em um criador
e muito mais do que um criador, um apaixonado pela raça Manga Larga Machador. Estamos falando hoje, além do deputado, para que vocês conheçam, em um homem que está trazendo o Manga Larga Machador para casa. E eu costumo dizer sempre o seguinte: se você quer comprar um Manga Larga Machador, eu acho que você não vai fazer uma coisa boa, tá? Porque você vai começar a influenciar a sua família, os seus filhos, a sua mulher, a viver as melhores coisas do mundo. Você vai fazer muitos amigos, né? Você vai viver momentos que você nunca viveu na vida, até porque no final de tudo, o cavalo vai lhe dar a oportunidade de você voar sem asas, principalmente se for um bom cavalo. Se não for, a coluna está lascada no final. Mas, enfim, dando início a tudo isso, falando aqui agora, meu amigo, vou começar aqui puxando o assunto para o Aras Fernandina. Então, de um ano para cá veio a paixão e você já se posicionou como um apaixonado, além de pela raça Manga Larga, pelo cavalo de marcha picada, pela pelagem Pampa de Preto. Como é que vem isso aí? Fala com o povo, fala com a gente. É isso, né? Na verdade, o Aras Fernandina, ele vem em homenagem que eu faço à minha avó. Minha avó, ela não tinha estudos, mas ela é uma pessoa muito sábia, né? E ela sempre me dizia, né? Na primeira oportunidade que você tiver, compre uma terrinha, né? Ela dizia, compre o boi, né? Bote lá um garrotinho e tal. E aí a gente, realmente, quando foi no início de 2023, eu decidi, né, que estava na hora de realizar esse sonho, né, da gente ter, né, um espaço, uma terrinha, para que eu pudesse fazer com que meus filhos soubessem o que é tomar um banho de açude, soubessem o que é fazer, né, eu tratar o animal, botar lá comida, se preocupar com a medicação, né, e durante esse processo todo eu conheci o cavalo, né, o cavalo, o Manga Larga, né, e aí foi uma paixão à primeira vista. E eu, naturalmente, eu acho que a pelagem, o Pampa, né, o Pampa de Preto, ele encanta aqueles que estão iniciando. Mas aí eu fui me dedicar um pouquinho mais. Eu disse, poxa, eu percebo que no Pampa existe até um certo preconceito. É como se o cavalo Pampa não tivesse os cabeceiras, como se fala. E aí eu fui garimpar no Brasil todo o que eu imaginava ser. O garimpo presente em todo, Olha aí. com todo mundo em todas as áreas. Pois Vamos é. lá. Pois é, aí eu fui garimpar o que é que eu poderia achar, né, no Pampa que fosse do nosso agrado, né? E aí, logicamente, estou aprendendo, estou pesquisando, mas eu tive uma grande felicidade que foi encontrar o Lorde, que é o Lorde do Monteiro, é um garanhão, não é, filho do Elfo do Porto Azul, não é, que ele estava em Alagoas, né, um amigo chamado Alexandre, eu fui na fazenda dele, conheci e me apaixonei absolutamente, né? Eu lhe digo de verdade, Serginho, quando eu passo uma semana sem ver o Lorde, sentir o cheiro de Lorde, né, me faz muita falta. Então eu faço questão de ir lá, de dar uma andada com ele, e realmente nos encantou pelo temperamento, um cavalo de temperamento espetacular, né, lindo, né, muito bom de marcha, né, e de fato não estava sendo trabalhado. E a partir daí, a partir do Lorde, eu fui buscar selecionar algumas éguas, também Pampas de Preto, não é? E eu tenho uma expectativa muito grande que na virada desse ano nós vamos ter belos produtos, não é? Porque a gente está cobrindo ele com todas as éguas e eu estou fazendo uma coisa que pode ser que dê certo, né? Os grandes cavalos renomados do Brasil, eu também estou tirando embrião com minhas éguas, né? As mesmas éguas que eu estou colocando o Lorde do Monteiro, eu estou colocando os grandes cavalos, não é? Reconhecidamente assim, bom de reprodução, né? E vamos comparar os produtos assim que nascer na virada do ano, né, para que a gente possa avaliar se o Lorde está no mesmo nível desses aí, entendeu? Nossa ideia é que ele vá para a reprodução. Deixa eu passar aqui a palavra para o meu amigo Diogão. Em relação à pelagem, a base do Manga Larga Machador, ela tem 3 cores, né? Que é a tordilha, a preta e a castanha, né? Durante o processo de seleção da raça, né? E o Manga Larga Machador tem história para isso, né? Tem vários capítulos. Então, naturalmente, se buscou por um momento um animal mais bonito. Então, a beleza era mais importante do que a marcha. Então, foi no momento que entrou sangue de outras raças, né? E aí, hoje, nós temos cavalos pampas, nós temos cavalos de cor amarília, nós temos cavalos de cores rosílios, né? Que não são da origem da raça. Mas tudo isso foi um processo de seleção para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje, né? Cavalos
machados, de boas proporções, cavalos bonitos, cavalos completos. A questão do Pampa, na minha opinião, é uma questão de tempo, né? Como a seleção das pelagens sólidas tem muito mais tempo do que a seleção da pelagem Pampa, naturalmente a gente está vendo nas pistas, que é o que representa o resultado formal, né, da nossa raça, os animais de pelagem sólida ganhando. Mas, para não ficar muito distante da nossa mente, o campeão dos campeões da exposição de Carpina foi um cavalo Pampa. Exatamente. Não é isso? Do amigo Júnior Dival. De Júnior Dival, do Aras EGR. Júnior Dival, um abraço grande, figura arretada. Filho meu do amigo. Elfo e Pampa, né? Isso. Então, eu conheço o Lorde do Monteiro. Eu, se não me engano, ele esteve num catálogo de um leilão do Aras Monteiro e desde do catálogo eu até tentei negociar ele para alguns clientes e tal. Era um cavalo, mas foi um cavalo que foi rapidamente comercializado e que, portanto, já era um cavalo bastante machador, bastante equilibrado, né? Então, um cavalo que encantava. Eu acredito que vai dar muito certo. Ainda tem um detalhe sobre o Pampa, que existem dois lados muito extremos, e esses lados sempre atrapalham um pouco o desenvolvimento de qualquer coisa, que é ou ama ou odeia, né? Mas a partir do momento que os Pampas começarem a serem campeões nível nacional, então o mercado vai literalmente abrir as portas, porque é uma pelagem indiscutivelmente maravilhosa. Sem sombra de dúvida. Só para fazer um complemento, Diogo, quando eu fui pesquisar também, eu percebi que muitos criadores que gostam do Pampa, assim como eu gosto, ele busca, assim, meio que como prioritariamente, simplesmente a pelagem. O que é que eu estou tentando? Eu não estou buscando, por exemplo, o Pampa mozigoto. Essa não é uma busca minha. Não é? Eu estou buscando o Pampa que possa nascer com excelente marcha. Talvez seja um processo que não seja tão imediato, né? Mas, por exemplo, eu tenho éguas minhas, né, cruzadas com o ébano, cruzadas, né, com o quintal do Monteiro, cruzadas com o Kamikaze, com o Selvagem de Mairi, e nascendo Pampas, né? Então, assim, ainda que ele não seja um mozigoto, né, a gente sabe que esses cavalos, que são cavalos já, né, de renome, né, cavalos que estão oferecendo bons produtos, imprimem uma boa marcha, bons produtos, tirando o Pampa lá no nosso Aras. Né? Mas eu também estou confiante e apostando, né, que quando for, né, no final do ano, quando nós vamos ter pelo menos uns 20 produtos filho do Lorde, eles possam vir também com a mesma qualidade que está vindo com esses garanhões, até porque as éguas nossas também assim foram bem pesquisadas. Eu tenho égua filha do Iraque, né, eu tenho éguas que realmente chamam a atenção pela sua qualidade de marcha também. O deputado ele é mais sabido do que a gente imaginava. Ele está fazendo o caminho certo, né? Eu acredito também que o que você colocou, o Anderson, é o que todo mundo erra inicialmente quando busca a marcha. Quando busca a pelagem, não, que é a procura do animal homozigoto. Aí complica muito, porque aí dá um choque de sangue, né, que vem aí uma variável paulista. Né? Isso, então, você certamente vai ter muitos acertos, né? E eu conheço pontualmente um criador que tentou fazer isso, brigou muito pelo Pampa, tentando fazer animais homozigotos e não deu marcha. Mas, quando ele começou a usar o elfo, por exemplo, nas éguas dele, Pampa, ele produziu uma égua campeã das campeãs brasileiras de marcha, que hoje é doadora num dos melhores áreas do Brasil, que é a Graviola Xadrez. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. Você tá bem, acredito que o Anderson aprendeu com o João Pernambucano. Pois é. Eu tenho acompanhado nesse tempo de assessoria. De fato, eu procuro ser um estudioso, né? Ou seja, aprender no campo, porque a gente vive no campo todos os dias, e viver no campo, de fato, é a maior escola para quem quer saber sobre o manga larga. Você montar em uma égua fenomenal, em um cavalo fenomenal, e daqui a pouco você está montado em um animal que tem manias que você não gosta e que você começa a sentir tudo isso. Mas, enfim, eu tenho acompanhado, sim, a evolução do Pampa. Recentemente, inclusive, vou citar aqui, mandar um grande abraço para 2 clientes, que é o Valber Menezes, né, que está lá na Bahia, que adquiriu conosco um filho do Iraque Pontal, e que o cavalo está imprimindo
uma qualidade de animais incríveis, né? E o outro é o Leandro Gonçalves, lá de Guaranésia, Minas Gerais, que também está produzindo pampa com muita qualidade. Então, assim, eu venho observando que essa evolução, Diogo e o Anderson, do pampa, nesse cruzamento, né, com essa base genética, que hoje em dia, assim, criar pampa em qualquer lugar do Brasil é uma coisa, mas criar pampas na nossa região sem nenhum tipo de arrogância ou então de vaidade, para que ninguém entenda isso dessa forma, termina sendo um pouco mais fácil. Por quê? Ou seja, eu chego na rede social, digo ao meu pessoal, você tem pampa, quer reproduzir pampa? Compra elfo, compra iraque, compra selvagem de Mairi e põe. Mas é diferente da gente ouvir o criador, né, que são os detentores, os proprietários desses animais, falar sobre a produção desses animais dentro dos próprios áreas, né? Por isso que a gente sempre diz, não é, Diogo, que é importante que você que está aí assistindo venha fazer uma visita aqui, venha conhecer os criatórios, estamos aqui à disposição para levar vocês. Mas ainda, dentro desse tema, e me referindo literalmente ao Aras Fernandina e ao nosso entrevistado, eu tive agora a oportunidade de receber alguns produtos, nós recebemos, não é, já da produção do Anderson, ou seja, que está há 1 ano e pouco na raça e já está começando a produzir bem. Ou seja, de onde veio essa orientação para que você já começasse? A gente vai mostrar para vocês o que o Aras Fernandinha tem à disposição, tá? Eu acho que daqui uma semana e meia após o podcast, após a exposição do Gravatar, nós vamos passar um dia inteiro de campo lá para garimpar isso aí e outras coisas que o Aras tem, que daqui a pouco eu falo com vocês. Mas, enfim, de onde veio essa ideia de base para que você já começasse reproduzindo bem? Primeiro, eu fui estudar um pouco, né? Fui conhecer, e aí, assim, eu posso registrar aqui também, né, a disponibilidade, né, de quem tem muita experiência na área em estar também nos apresentando, nos orientando, né? Então, por exemplo, eu já conversei bastante com o Gustavo Monteiro, tive na fazenda dele, lá no Aras dele, ele me mostrando sua produção, ele me ensinando como escolher uma égua, um potro, né? O que é animal de pista, o que é animal de sela, né? Como é que assim, quais são os estudos de cruzamento para que você tenha menos risco de erro. Então, eu fiz questão de estar dialogando com essas pessoas. Zé Félix me recebeu no final de semana, passamos uma manhã inteira. Primeiro ele contando a história de como começou, ele começou igual a mim, né, querendo pampa de preto também. E agora ele ampliou, né? Assim, ele tem uma criação fenomenal, né, mas ele começou com esse mesmo intuito que eu tenho hoje e dizer, olha, antes faz desse jeito, tal. Ele é um dos grandes incentivadores para que eu coloque o Lorde na maioria das nossas éguas. Ele que incentiva muito isso, eu disse, não perca a oportunidade, né? O Elfo já é um cavalo já que tem uma idade já bem avançada, né? Não é tão fácil mais tirar, né, a cobertura do Elfo, e ele disse os filhos de Elfo, não é, que na verdade na frente vão levar esse patrimônio que ele deixou para a marcha picada. Então, selecionando boas éguas, a gente pode ter a oportunidade de tirar bons produtos, né? A própria EGR, né, lá com o Júnior Dival também, passei acho que umas 2 ou 3 vezes, passo o dia inteiro lá com ele. Ele mandou para mim agora 2 éguas com produtos já, filho do Kamikaze, né, do Passo Picado, espetaculares. Um pretinho, um potro preto e uma potrinha pampa de preto, filho do Kamikaze, campeão nacional. A gente está bem novinha, com 30 dias para 40 dias agora, e aparentemente, assim, nós vamos ter muito sucesso com ela, né? Mas você sabe que isso é um processo. Né? Então, assim, eu venho estudando e tenho tido a receptividade enorme dessas pessoas, né? Abrindo a oportunidade da gente conhecer essa história que ele já tem, né, na criação, e a gente espera errar menos possível. Agora, na verdade, no final das contas, isso é uma grande cachaça, como se diz, né? É uma alegria imensa, né? A gente está, né, dialogando com essas pessoas, conhecendo a criação deles, porque a gente gosta muito, é uma coisa que mexe com a gente, né? E aí, você falou rapidamente, Diogo, o responsável por tudo isso é João Pernambuco, que é meu filho, né, que me incentivou bastante ele disse, eu quero um cavalo de todo jeito. Ele começou a andar de cavalo tem 1 ano e pouco, e é um apaixonado, ele todos os dias me manda alguma novidade, me manda alguma coisa. Ele é o grande responsável por a gente estar se dedicando bastante à raça. A propósito, eu estou sentindo muito aqui, a gente tem um papo muito longo hoje, como eu sempre falo, o podcast ele é espontâneo, ele é à vontade, mas o João Pernambuco ele não pôde estar aqui hoje com a gente.
mas ele está aqui online, ele quer falar com você. Rapaz, você tá me... Né? Alô, João. Olá, boa noite a todos. Peraí, rapidinho, João, rapidinho. Deixa eu soltar para a gente escutar aqui. Pode falar agora. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Serginho, pela oportunidade de estar aqui falando no programa. Olha aí, rapaz. Obrigado você por estar participando aí. Fala alguma coisa aí pro seu pai. Pai, muito obrigado por tudo de estar a gente aqui no nosso Aras, da gente ter os cavalos e vamos ter a criação para dar tudo certo. Você tá me emocionando aqui, viu, rapaz? Nossos amigos aqui me deixando emocionado, né? Ele realmente é muito dedicado, estudioso. Ele gosta de tudo que é animal, tá? O João, ele tá criando junto com o pai dentro do Aras coelhos de alta linhagem. E essa semana ele estava me vendendo um coelho. Depois eu vou lhe mandar tudo. Mas, João, presta a sua homenagem. Fala com teu pai. Fala o que você falou que ia falar com ele. Pai, que o nosso... Que... Ele tá emocionado. Você emocionou ele, tá vendo? Fala aí, rapaz. Que você fale com o Serginho para falar com ele sobre os coelhos, para dar tudo certo. Olha, só para dizer a vocês, ele cria coelho de raça, ele cria mini cabra, um sucesso as mini cabras, na expulsão de Carpina vendeu todos, e cria alpacas, né? Alpacas e lhamas. Né? Nós somos hoje o maior portador de alpacas do Brasil, e ele é que toma conta de tudo, é o estudioso, é o quem faz acontecer lá. Eu disse a ele, vá aprendendo, né? O sonho dele é no futuro viver aí da agropecuária, do agronegócio. Eu espero que dê tudo certo. João, obrigado por tua participação. Surpresa incrível. Acho que seu pai não esperava isso. Mas, enfim, muito obrigado, viu? Você é um menino que tem um futuro enorme como criador. Eu já identifiquei isso, viu? E ele sabe fazer o marketing, né? A camisa aí do Aras, ó. Tá com a camisa do Aras. Tá com a camisa do Aras, sabido todo. Olha ele aí. João, um abraço. Deus te ilumine, meu filho. Muito obrigado pela oportunidade. Muito. Obrigado você por estar com a gente. Diogão, bora dar sequência. Então, foi tudo bem aí? Então, grande surpresa, viu? Vocês foi bom? Me emocionaram aqui. Diogão, vai puxando o papo como você sempre faz. Maravilha. Uma curiosidade, Anderson, como é que você, como bem falaste, né? O cavalo, na ponta, é uma grande cachaça, né? A gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, né? De despertar esse hobby, né? De montar. E aí a gente vai querer melhorar, aprimorar a nossa montaria, a nossa equitação, aprimorar a nossa linha de cruzamento, né? Fazer cavalgadas. E logo, logo a gente está participando de exposições também. É sempre o mesmo caminho com todo mundo. Né? A dependência química é com todos. Mas me fala um pouquinho, assim, esse link que você faz hoje, né, com o seu trabalho, né, na política. Né? A gente que está num país que a política é tão, muitas vezes, até mal vista, né? Enfim, e a gente sente de verdade assim um cara de família, um cara que não fala com aqueles trejeitos políticos que parece um robô, entendeu? O podcast é para isso, é para a gente falar a verdade, para a gente falar o que a gente está sentindo, sem protocolos. E aí, assim, eu particularmente, desde quando eu lhe conheci, eu gostei bastante da sua pessoa, né? Ser um cara humilde, ser um cara família, né? E tá trazendo, né, algo que é de família, que é o Manga Larga Machador, né, que é a criação que envolve todos da família para a política e poder potencializar a nossa raça. Fala um pouquinho dos seus projetos, para que o povo possa entender e poder participar, não é isso? É isso, Diogo. Eu acho assim, tudo que a gente faz com amor e paixão, eu acho que você dá um valor diferenciado, né? E como você bem falou, o que me encantou no Manga Larga Machador foi justamente isso. Eu sou um cara extremamente apaixonado pela minha família, não é assim, toda oportunidade que eu tenho, eu busco estar junto deles, e eu percebi que é assim que acontece com a comunidade do Manga Larga Machador. De você estar juntando, vai a esposa, vai os filhos, você chama os amigos, e aquilo ali vira uma grande confraternização. Daqui a pouco tá todo mundo um dentro da casa do outro, né? E só gente boa. E tem alguns esportes,
algum lazer que você tem, que a mulher fica chateada, ou só você participa. Exato. E não é assim que acontece com manga larga, né? Até porque desagradou a patroa, perdeu o ranking. Acabou. Eu tenho uma égua que eu gosto muito dela, é a Florença da Consoline. Eu adoro ela tem uma marcha espetacular. Lindíssimo. Só que ela tem a crina grande. E ela não deixa de jeito nenhum eu cortar a crina da égua, ou seja, fugindo do padrão do manga larga, né? Mas assim, o problema é não cortar a crina dela, tá garantido o problema, né? Isso a gente não vai mexer. Mas assim, é isso. Então, eu tenho a oportunidade hoje, Sérgio, porque você não é deputado, né? Você está deputado, né? Então, eu tenho a oportunidade hoje de, através do nosso mandato, defender as bandeiras que a gente acredita. Então, nós temos um mandato dedicado, por exemplo, às lutas ambientais. Foi quem me trouxe para a política, foi defender o meio ambiente. É a cultura pernambucana, a cultura popular nordestina. Hoje eu tive a oportunidade de estar com Petrúcio Amorim, com o Nildo Almeida, 96 anos, né? Teve lá na Assembleia hoje, homenageando Caruaru. Nosso podcast sai no domingo, dia 18, aniversário de Caruaru. Um beijo para todos que fazem Caruaru, cidade que eu nasci, na cidade que eu sou apaixonado. Então, tivemos com o Nildo Almeida. Então, eu tenho uma dedicação muito forte à cultura pernambucana, aos artesãos, não é, que merecem, né, ser valorizados, não só quando você quer, no bom sentido, vender Pernambuco, você coloca logo a cultura de frente, mas muitas vezes no dia a dia essas pessoas não são valorizadas. Então nós precisamos estar sendo a voz dessas pessoas e valorizando. As pessoas com deficiência, o nosso mandato se volta ao cadeirante, ao cego, ao autista, pessoa com síndrome de Down, ou seja, quem tem doenças raras. Então são bandeiras e causas importantes. E aí, como eu chego no cavalo, não é? O cavalo é um segmento muito forte de Pernambuco, não é? Assim como a caprinocultura, né? o gado de corte, de leite, mas o cavalo também, né? E o que eu percebi é que isso envolve uma cadeia de pessoas no segmento que precisam de uma representação. Então a gente está juntando uma paixão que me acometeu, que foi o amor pelo manga larga, a uma necessidade do setor que precisa, como a gente já vinha conversando aqui, de parques de exposição com qualidade, né, de incentivo a eventos como leilões, exposições, cavalgadas, né? Uma coisa que eu estou sofrendo com isso também, tá? E eu percebo que não é uma questão só minha, é de todos, né? Uma capacitação técnica voltada ao cavalo. Eu estava conversando com o Dudu Conexão, faz um trabalho espetacular de capacitação de vários áreas no Brasil inteiro, é uma grande referência, e pernambucano, né? Nós precisamos ter um projeto, né, de capacitação técnica dos tratadores, né, dos cavaleiros, das pessoas que mexem com o cavalo. Então, tudo isso, gente, é renda, é desenvolvimento, é você manter o homem no campo, é você fazer com que aquela coisa, você trabalhar com o que gosta e o que ama, e dali você ter seu sustento, não é? Se você tem às vezes um adolescente que tem uma aptidão, que ele gosta de mexer no animal, e às vezes ele fica nesse dilema, poxa, eu vou ter que ir morar na capital, eu vou ter que sair aqui do meu local, porque não tem oportunidades para mim. E se a gente consegue fazer com que essa cadeia do cavalo ela possa se fortalecer, você certamente vai garantir que o veterinário fique lá, que ele se especialize na reprodução, que ele seja um cara qualificado, né, para eu não sei se é neonatal também, né, os potros que nascem, enfim, né, são uma gama de fatores que você pode ajudar, né, fazendo com que o poder público esteja sintonizado também, né, com o privado, com os criadores, né? E eu só finalizando, posso dizer o seguinte: levei um pouco dessas ideias para Cícero, que é o secretário de Agricultura Pecuária aqui do estado, né, que representa a governadora Raquel Lira, e as portas estão abertas. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade, né, de ter uma governadora que é do interior de Pernambuco, que é de Caruaru, que é sensível à causa do interior, um secretário totalmente acessível, né? Então vamos trabalhar para que a gente possa, de fato, ser a ponte, né, entre os criadores e todos que fazem o segmento e o governo, para que o que a gente puder trazer do governo e incentivar o cavalo pernambucano, nós vamos fazer. Isso aí tudo é muito importante. Eu costumo falar, Anderson, o Serginho sabe muito bem disso, que a gente tem um padrão de atendimento aqui em Pernambuco nos ares, né? A gente chega no Aras Luquezzi, chega no Aras Iluminata, Escuro, Monteiro e vários ares. Você tem uma equipe, né, para atender, né? Então, o pessoal do Brasil, né, o pessoal de Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, estendo aqui o convite para que vocês venham conhecer a terra da marcha picada, para vocês entenderem o quão grande é
o nosso estado em relação à pujança da marcha picada e suas grifes, né? Então, assim, qual o grande problema hoje? Mão de obra, né? A gente tem aí criadores deixando de criar por falta de mão de obra. Então, tudo isso, a presença do nosso deputado, né, vai certamente nos ajudar com esse calo, né, que está acontecendo. Então, todos os grupos de WhatsApp, as pessoas reclamando, né, os cavaleiros, muito jovens, né, pessoas muito novas que apresentam um cavalo que tem aptidão, que ganha uma exposição importante e aquilo sobe para a cabeça e de repente a pessoa se perde, né? Os próprios tratadores que não têm a sensibilidade ainda, né? Alguns, obviamente, eu não estou generalizando, né? Mas muitos, eu posso dizer a maioria, não tem a sensibilidade do quanto é sensível tratar de um cavalo. Então, ali na mão dele está a responsabilidade de tratar de um campeão, de tratar de um cavalo de usuário. Aquele cavalo de usuário é talvez a única felicidade que ele está tendo, né, na vida. Então, esse braço educacional, se for criado, e se Deus quiser, será criado aqui em Pernambuco, para cuidar da pecuária, não vou falar só do cavalo, não, da pecuária de maneira geral, é uma grande divisão de águas no nosso setor. E a gente vai abrindo os estados, ou seja, rompendo as fronteiras. E, de fato, as pessoas falam muito sobre isso, sobre a mão de obra. E muita gente elogia muito a mão de obra de Pernambuco, que, de fato, nós aqui temos uma mão de obra fora de série. Porém, ela é resumida para o potencial que o local tem. Eu chamo até a atenção num bom sentido, até porque todos são nossos parceiros, mas até a nossa associação local, ou seja, a presidência do núcleo local, para o engajamento com as ideias de projetos. Porque hoje em dia, por exemplo, um exemplo bem claro, né? Vou citar aqui o CTE-JB, dos nossos amigos, irmãos João e Bruno, parceiros grandes. Eles não dão conta de tudo. Né? E se a gente for citar todos os CTEs que a gente tem aqui na região, não vão dar conta de tudo. Mas por que não esses CTEs não se transformarem em centros preparatórios? Que hoje em dia as pessoas não veem isso, não sabem disso. Eu costumo dizer que aqui na rua as galinhas andam de marcha picada. E quando eu falo isso, mais uma vez, Diogo, né, como eu sempre digo, é sem vaidade. Que a gente vê um menino de 12 anos montado num cavalo, andando no cavalo, que a gente diz, meu Deus do céu, aquele menino executando aquele animal, ou numa égua, seja lá no que for. Então, assim, existe uma aptidão natural, uma vocação natural devido à própria cultura da terra. Se você andar aqui em 10 quilômetros, ô Deus, tu que tem mais até propriedade do que eu, a gente encontra quantos campeões e doadoras a nível nacional aqui. Não é verdade? São muitos. Realmente a concentração é muito grande. As pessoas que vêm de fora, né, ficam encantadas. Então, você chega aqui, quando você me pergunta num raio de 10 quilômetros, 15 quilômetros, você encontra 30 campeões nacionais, né, entre éguas, cavalos e potros e potras. Então, realmente, o nível daqui é muito grande. Né? Então, eu até pergunto para o Anderson como é que ele está pensando já em relação à formação de equipe do seu próprio Ares, né? Antes até, só para eu poder complementar o que eu estava falando em relação à política, né? Em relação à iniciativa política, não é? Porque hoje em dia as pessoas têm uma visão muito deturpada da política e acham que todo mundo que vem da política para entrar na nossa raça vem com as quintas intenções. E, assim, vamos lá, sendo bem claro com vocês, falando aqui olho a olho. Quantos políticos tiveram no nosso estado que fizeram, por exemplo, com que existisse a possibilidade de que o nosso Manga Larga Marchador de Marcha Picada se transformasse em patrimônio cultural e imaterial de um estado? Bora começar falando nisso. Quantos políticos chegaram aqui para trazer a oportunidade de que a nossa terra tivesse relevância, que hoje em dia eu, como publicitário, eu sou publicitário de formação, né? Como eu sempre digo isso, mas eu não sou, eu como uma voz única,
Eu sou apenas mais um na multidão. A gente precisa, como eu sempre digo, como eu sempre disse, há vários criadores, inclusive após o evento da semana passada. A nossa raça ela não precisa de apoio financeiro. Todos os criadores são milionários. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente estava tratando com 3 ou 4 criadores que nem no Brasil estão. Ou seja, viajam mais do que o presidente da República. Né? Mas assim, falando isso sem nenhum tipo de observação ou crítica, mas a nossa raça precisa sim de apoio institucional, porque através do apoio político, institucional, a gente consegue ter visibilidade. E eu acho que a nossa raça, e sobretudo o núcleo de Pernambuco, ela precisa de visibilidade, Diogo. Ela precisa fazer com que a pessoa que está lá no interior, que fica pensando em construir uma piscina em casa, achando que aquilo vai ser o fim da picada da diversão para a família, ela precisa talvez descobrir que existe um cavalinho de sela, às vezes 10 conto, que pode fazer um filho dele sorrir muito mais do que tá dentro da água tomando banho de piscina. Não é verdade? Veja só, aproveitando que o Sargento está falando, e aí a gente já vai com o Anderson para a palavra. E depois disso a gente volta para a raça, para o criatório. Serginho, ele, desde quando começou na assessoria, ele bate nessa tecla, né, do nosso núcleo, do nosso estado, do berço genuíno e tal, mas ele chegou sem vícios, né, sem traumas. Então, você vem de peito aberto. Né? Eu estou transitando no cavalo faz 15 anos. Eu já vi presidente da associação entrar, sair, né, pessoas se esforçarem, né, esbarrar em alguma dificuldade, voltar, depois tentar novamente. Né? E eu sempre falando, Serginho, bora focar mais nas vendas, esquece um pouquinho isso e tal. Mas, tem que ser tudo, o conjunto de tudo. Mas, assim, no final das contas, é um cara insistente e persistente que acaba mudando as coisas. Não é isso? Então, Anderson, a gente precisa, de fato, desse apoio político, né? Esse plano organizacional que o Serginho está citando aí, para que a gente possa alcançar coisas, primeiramente, mais simples, para depois pensar em voos mais altos. Eu morei durante 8 anos no sertão pernambucano. Eu tenho um orgulho danado de ter morado lá. Para mim, foram os melhores 8 anos da minha vida. E no nosso sertão pernambucano, a cultura do cavalo de sela é enorme. Né? Vai ter agora a cavalgada da Pedra do Reino, em São José de Belmonte, que é uma coisa, assim, surreal. É literalmente surreal. A coisa mais linda do mundo em termos de cultura, né, de quantidade de cavalos. É cavalo para dar no pau mesmo. E, assim, a turma que está lá, meu Deus do céu, se esse pessoal descobrisse o Manga Larga Machador, porque eu vou te contar. Uma sela boa faz diferença. Caramba, os caras andam quilômetros e quilômetros, inclusive várias mulheres que vão ali, porque... Né, é a tradição, do local. E tal, mas naquele desconforto, eu, como atributo de venda, tenho colocado sempre o seguinte, pessoal, não está na hora de você sair desse aperreio da cavalgada. Da coluna doendo no final da noite, né? Que não é agradável, não. Eu não falo isso nem brincando. Eu falo isso com seriedade. Você fazer uma cavalgada, seja ela qual for, a distância que for, num cavalo duro ou muito lateral, um cavalo desconfortável que se rebola todo, não tem quem aguente. Né? E a gente tem tudo isso aqui. Tem muita cabeça de cavalo de Manga Larga Machador, com preço bom, com condição de pagamento, e que as pessoas não estão bebendo essa fonte porque não sabem nem conhecem. Eu acho que dentro do plano, viu, Anderson, vai como uma humilde ideia interiorizar o Manga Larga Machador de Marcha Picada para o nosso estado. Né? Eu digo isso como morador de Salgueiro, que fui durante 8 anos. Não tem. Outros projetos nossos, Serginho e Diogo, por exemplo, nós apresentamos um projeto de lei para instituir a rota da cavalgada do cavalo de sela aqui de Pernambuco. Então, de antemão, nós apresentamos 19 cidades onde já existe uma grande tradição e que fica num raio. Né? Você pega aqui Gravatá, né, passando aqui por Cumaru, né, Vitória Santo Antão, Feira Nova, Limoeiro, Carpina, Pau d'Água, chegando até
Camaragibe em Aldeia, não é? Então são várias cidades que estão nesse entorno, na verdade 19 cidades. É a rota da Marcha Picada. A rota da Marcha Picada. Eu já estou marcado com o secretário de Turismo aqui de Pernambuco para que a gente possa fazer em conjunto, não é, uma programação para que a gente possa incentivar, né, as cavalgadas, as exposições, os leilões e todo esse entorno ele possa de fato ter uma cultura e uma agenda. Vamos buscar uma agenda, porque você vai fazer com que as famílias, que os aras, que os usuários, eles, poxa, sabe que ali tem uma opção, né? Sabe que ali pode acontecer o turismo da cavalgada. Acontece muito isso em Minas Gerais já, né? De você, né, buscar o sul de Minas, de você querer fazer um passeio turístico através de alguma cavalgada já tradicional de lá. E eu vou dizer, Serginho, na última semana, nessa semana, né, eu já recebi 2 visitas, né, de um pessoal lá de Sirinhaém, onde vai ter uma cavalgada feminina lá em Sirinhaém. Nós vamos, inclusive, colaborar, vamos participar. Mas Sirinhaém está de fora. Digo, poxa, mas Sirinhaém tem uma característica muito mais litorânea, né? Um turismo de sol e mar, né? E outras cidades. Se você olhar, a minha também tem cavalgada. Todo Pernambuco tem cavalgada. Mas é importante que a gente inicie, né? Dê o primeiro passo. E a gente fazendo com que essas 19 cidades elas tenham, de fato, um calendário, né? E é justamente onde estão agrupados a maioria dos aras aqui de Pernambuco. A gente vai, sem dúvida nenhuma, colocar o cavalo de selo, o Manga Larga Marchador, né, na rota turística do nosso estado. E finalizando, mais um projeto que apresentamos agora recentemente, é transformando Gravatar na capital pernambucana do cavalo. Não é? Agora tá certo. E eu tenho certeza absoluta, né? E por que Gravatar? Primeiro, pela tradição que existe com os cavalos. Eu acho que no Brasil é a cidade que tem mais números de aras registrados, Isso. né? É a cidade de Gravatar. E além disso tudo, existe uma rede hoteleira muito forte aqui em Gravatar. Gastronômica, turística, de entretenimento, de tantas coisas mais. Que aguenta qualquer evento nacional aqui. Exatamente. Então, Gravatar, simbolicamente, ser a capital do cavalo em Pernambuco. Inclusive, aguenta, desculpa até interromper, mas fica aqui para a BCCMM, para o núcleo pernambucano, aguenta, inclusive... CBM aqui. CBM, vamos trabalhar, claro vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso, né? Vamos trabalhar nisso. Um CBM em Maracaípe, né? Sim. Na gestão de João Fragoso e foi... Porque lá tem muitos hotéis que conseguem receber os turistas, então Gravatar também tem esse potencial. E quando a gente coloca Gravatar como a capital do cavalo de Pernambuco, né, que a gente sabe que além do Manga Larga, o Quarta e Milha, o Campolina, existem grandes criadores de outras raças também. Na verdade, a gente com isso, a gente consegue repercutir isso em toda a região. Em Xangrande, em Pombos, né, em Limoeiro, em Carpina, em Paudalho, Lagoa do Carro. Enfim, eu tenho certeza absoluta, né, de que é um passo importante para que a gente possa cada vez mais fortalecer o segmento. Que eu acho que é muito importante destacar, foi na quinta-feira passada, né, que a gente teve na Alep, né, um dia chuvoso, né, a gente enraizado muito em Gravatar, né, Serginho? Então, a gente não, praticamente nem tempo a gente tem de ir para Recife. E quando chegamos lá, a Alep estava lotada, né? Então, eu fiquei muito feliz. Foi outra surpresa, né? Os criadores de fato foram. Vale a pena e quem não esteve por lá, nos justificaram. Muita gente viajando, outros com outros compromissos prévios também. Eu tenho uma máxima que eu sempre falo assim, onde eu vou. A gente não defende o que não conhece. A gente precisa conhecer para defender. Aquele político ou qualquer pessoa que diz, eu vou defender, e ele não tem noção do que existe ali, dificilmente ele vai conseguir de fato defender. E, por exemplo, quando eu me debrucei nesse assunto do cavalo, não é? Por exemplo, existe uma problemática do passaporte equestre que não está resolvida ainda em Pernambuco, né? Então eu tive conversando com o secretário de Agricultura e Pecuária aqui do estado, e ele está 100% à disposição para que a gente possa, dialogando com o setor, né, apresentar uma solução para a questão do passaporte equestre. Você que tem um cavalo, você que é humilde, né, que às vezes quer fazer uma cavalgada, vai levar um cavalo de um canto a outro, tem dificuldade de pagar o exame de morro, tem dificuldade de fazer o GTA. Então nós precisamos de uma ferramenta que o Estado possa estar, né, para garantir, inclusive, que você não leve seu cavalo sem fazer esses exames, que você procure estar dentro da normatização. Né? Até porque essa ideia do passaporte equestre já vem funcionando. Não significa a ausência obrigatória de um exame de anemia e morro. É ao contrário. GTA, não é? É ao contrário. Facilitar o acesso. Né? Nós precisamos desburocratizar e facilitar o acesso. Então já existe essa disposição do governo do estado em estar de acordo com
as demandas vindas do setor, né? E a nossa função é essa, é escutar o setor e dar as propostas. A gente conseguir, aqui em Pernambuco, instituir o passaporte equestre, porque você que tem um cavalo ou dois tem mais dificuldade, mas tem os grandes aras que vai para uma exposição dessa, leva 20 animais. Qual é o custo disso? Isso é muito caro, né? Então é importante que, eu acho que beneficia a todos e traz uma segurança sanitária também, claro, para todos que estão envolvidos com o cavalo. Em todos os sentidos, né? Isso é bom. Um animal contaminado no meio de uma cavalgada acaba com tudo, né? Vamos lá, eu tenho 4 filhos, né? Um é o João Pernambuco, o outro Joaquim Capibaribe, em homenagem ao Rio Capibaribe, que quando se junta ao Beberibe forma o Oceano Atlântico, né? O pernambucano costuma dizer isso. E tenho a mais novinha, que é Maria Flor da Aurora, que eu digo que ela é a flor mais linda da Rua da Aurora, né? Aí, quem não é de Pernambuco, a Rua da Aurora é aquela rua emblemática dos casários bonitos do centro do Recife. E o mais velho é filho do primeiro casamento da minha esposa, né? Lá em casa a gente é uma coisa só. E eu brinco com ele, né? O nome dele é Arthur. Eu disse, olha, tu escapasse, porque se fosse eu colocando, o nome era Chico Recife. Aí é uma zona retada. Quais são tuas pretensões hoje? Só produzir para o usuário que tem aquele olhar no Pampa de Preto, ou também tu pretendes se especializar na qualificação do andamento e também produzir animais de pista nessa pelagem? Essa é a pergunta. Perfeito. Eu acho que a gente pode ter uma mescla disso, né? Não é fácil, né? Cada animal que nasceu ser um animal de pista, né? Ser um animal campeão, mas eu acho que o mais importante é que a gente possa, em cada produto que nasça no Aras, ser um produto de extrema qualidade, no que se refere à marcha, a marcha picada, que é o nosso foco, e também a qualidade morfológica dos animais, de temperamento, né? E também de beleza. Esse é o conjunto que a gente busca. Evidentemente que quando você começa a ter uma certa quantidade de animais, né, buscando, né, o animal melhor possível, a gente espera que a gente possa estar com a nossa grife, com a nossa marca, com a Aras Fernandina, já disputando as exposições com animais de destaque. Esse, de fato, é um objetivo também. Mas, de um modo geral, é ter um conjunto de animais que possam corresponder a essa expectativa do prazer, né, em estar dialogando com o cavalo, né? A família está participando, cavalos que possam participar também de cavalgada, mas que tenha um destaque na sua beleza e na sua marcha, né? Essa é a nossa busca, mas eu tenho certeza que já a gente vai estar com um campeão nascido lá no Aras, se Deus quiser. Eu tenho agora a Bailarina da Fernandina, é uma pampa de preto, não é, filho do Kamikaze, que me parece também tem um grande potencial. Não é? É uma daquelas que você enviou para a gente à venda? Não é uma daquelas ainda. Não é uma daquelas ainda, né? Mas assim, a gente está apostando que ela pode ter uma boa desenvoltura mais à frente. Mas são apostas, né? Eu estou começando agora, a gente tem que começar devagarinho, mas eu tenho a impressão que a gente vai ter um plantel fenomenal, seja, né, com potencial de pista, mas com certeza marcha de qualidade, temperamento, né? O Lorde do Monteiro, que é o cavalo assim que eu sou apaixonado por ele, tem um temperamento extraordinário, né? Meus filhos andam nele, né? É um cavalo que ele está segunda, quarta e sexta fazendo, né, a retirada, né, do sêmen dele, né? Faço cruza também com minhas éguas. Então já tem cobertura disponível para o Tem mercado? cobertura disponível. Quem você que quer. Bora anunciar. Eu inclusive, eu finalizei meu laboratório semana passada. Um abraço ao meu amigo Felipe, né, que é o veterinário lá do nosso Aras, que me solicitou uma lista de, olha, você quer embrião, você quer, né, que tire a cobertura, você tem que dar essa estrutura, a estrutura está dada, né, e agora ele vai certamente produzir com mais eficiência também, né, porque a gente vai ter a condição de estar, né, produzindo embriões. E eu quero mandar um abraço também ao meu amigo Eduardo, do Riacho Claro. Ele tem um Arazinho pequenininho aqui em Gravatá, né, e ele também produz muito bem, ele tem 3, 4 éguas, nós ficamos sócios no plantel, eu tenho 50% agora do plantel todo dele, a gente fez essa negociação, mas é um cara muito dedicado também, é um usuário, não é? Mas ele que estudioso, vem me ajudando muito também, porque ele é muito dedicado e ele realmente tinha produtos de qualidade, e a gente está fazendo essa parceria, 2 desses animais, né, nós vamos treinar para colocar em pista, se Deus quiser, no segundo semestre. Você já tem assessoria comercial para vender seus bichos? É claro, né? Eu estou aqui com 2 amigos, né, então, que certamente vão me ajudar nisso bastante aí. Eu tenho certeza que dará muito certo. Se liga, viu que vem coisa boa. Vai, Diogão, é contigo. É isso aí. Anderson,
Serginho, a gente tem visto no mercado, né, atualmente, muitos expositores e muitos usuários, né, mas poucas pessoas entrando, pensando na criação do cavalo manga larga machador, né? Então, todos esses elementos que você está conversando com a gente aqui, eu fico imaginando que você tem, de fato, montado uma estrutura para criar. Perfeito. Né? E uma coisa muito importante, Anderson, é que tudo que está escasso, quem larga na frente, bebe água limpa. Exatamente. Não é isso? Então, vai uma pergunta aqui, que é se de fato, né, a proposta é realmente principal, é criar, né? Eu acredito, e aí é uma crença que eu converso com vários amigos do cavalo, manga larga machador, com o Juliano do Área Jurecamo, queria deixar um grande abraço. Abraço, negão. Até pedir aí as orações para a recuperação rápida da sua filhinha recém-nascida, Marina, né? E você vai ter a oportunidade de conhecer o Anderson, uma pessoa maravilhosa, um grande amigo nosso. E ele é um cara que fala muito, Diogo, tá faltando criador, né? Tá faltando pessoas mais pacientes com o cavalo, né? Tá faltando, de fato, a gente estudar mais, né? Colocar num caderninho a linha de acasalamentos, né? Então, tudo isso. Então, minha pergunta vai para o criador, o Anderson, e a segunda pergunta é como tem sido as experiências, a principal experiência e ferramenta de conhecimento de um cavalo manga larga machador, que é a montaria. Eu acho que, assim, todos os meus cavalos, veja, eu visito muitos áreas, venho visitando, né? Venho tentando conhecer, aprender, e eu percebo que ali você tem, às vezes, algumas éguas que são só reprodutoras. Todas as minhas éguas eu faço questão que seja domada e que a gente possa montar nelas. Por exemplo, eu tô com 2 éguas aqui que veio, né, da criação lá com o Alamar, né, que é um amigo nosso também, né? E éguas reprodutoras, não, todas, eu digo, se você vá montar nela agora para você ver como é que ela está, né? A gente baixou a cabeça, deixou ela mais tranquila, né, para que a gente possa, às vezes ela não é, como eu falei, um cavalo de pista, mas ela é uma grande reprodutora. Cômodo, bom de cela, de índole. Não, mas uma grande reprodutora, né? Que tem histórico já de boa reprodução. Mas eu faço questão que todos os animais nossos, né, a gente possa montar neles. Eu acho que isso aí é uma regra. Mas quando eu digo você acertou na mosca, é o seguinte: meu objetivo número 1, de fato, é a criação. Eu disse a Zé Félix, eu estive lá no JFS, né? Lá em Zé Félix, eu disse, eu quero ser você amanhã, viu? Porque, assim, ele é um grande criador, né? Você veja que ele tá sempre pontuando aí nos rankings nacional sem expor, né? Eu também quero expor, quero estar participando daquela confraternização, mas, assim, eu acho que também tem algumas áreas que estão muito especializados nisso, né? Que tem uma estrutura, né, muito estabelecida. Não tenho, de fato, esse objetivo, né, de estar... Eu quero ser parceiros, eu quero estar junto, eu quero estar participando, eu quero estar colaborando, mas eu acho que a gente pode focar nisso, né, de ser, né, de ter uma área especializada na criação, na reprodução. Né, quando alguém no Brasil disser, eu quero um pampa de preto, o melhor que tem para cavalgada. Não, no Aras Fernandina pode ir lá que tem. Eu quero aqui, o Anderson, entrar numa lista aqui de quando aparecer um pampa de preto bom de pista, saber que no seu Aras pode produzir ou pode surgir esse animal. A gente, se Deus quiser, nos próximos anos, ter essa possibilidade de ter esse animal nascido lá no Aras Fernandina. Espero que nós possamos já responder isso por você para o Brasil. Se Deus quiser. Serginho, eu acho interessante e sempre comento, né? Eu vou comentar agora esse pensamento aqui com o Anderson, é que Pernambuco tem uma estrela muito grande. Né? A gente tem aí como tradição Aras Cascatinha, Aras Monteiro, Aras JFS, Aras Caluli, né? São tantos Aras, né, relevantes. E aí, quando a gente acha que não cabe mais, aí aparece Pichaó com uma força danada, Luquezzi, aí vem Aras Escuro, PHS chegando. Então, assim, Pernambuco é uma coisa que ele tem, o estado que tem um imã para atrair grandes criatórios. E aqui no nosso estado, a gente tem a oportunidade de conhecer os garanhões que todo mundo lá fora deseja, sonha e até endeusa. Né? Se a gente tiver a oportunidade de receber um cliente de fora, ele vai conhecer o Iraque Pontal, ele vai conhecer o clone do Favacho Único, ele vai conhecer o clone do próprio Iraque. Nordeste.
o clone da Nordeste Aeromoça, o Mussolini da Pedra Verde, o Dominante da SS, o Kamikaze do Passo Picado, enfim. E sem falar... Mafioso, Marrecas do Cavaleiro, sem falar das grandes éguas. E poder montar, né? E poder montar também. Né? Então, uma coisa também que eu recomendo bastante é que a gente, nós criadores, né, nós que temos essa oportunidade, que o pessoal de fora esbarra um pouco mais por questões logísticas e até de custo, né, a gente tem a oportunidade de usar os melhores garanhões. Isso é muito importante, porque um garanhão, a gente acha que não, mas muda uma tropa. Então, se você tem uma base de éguas bem selecionadas, éguas pampas, né, mas com genética, né, e marcha de qualidade, você ter a oportunidade de usar, por exemplo, você está aqui um cavalo, o Iraque Pontal nelas, perfeito. Você muito provavelmente vai produzir marcha, pelagem e qualidade. Isso é muito importante. Agora, em paralelo, usando a linha do criador, né, com o Lorde do Monteiro, eu tiro meu chapéu. Por quê? É uma pessoa que está acreditando no criatório. E aí você vai ter um padrão lá na frente. Assim como o Pio Guerra fez lá atrás, né? E hoje você não encontra um animal da cavalgada que tenha má índole. Uma das melhores bases da história da raça. Será que isso não é uma seleção bem feita, né? Muito bem feita. Um animal que não dá um coice, um animal que não é enjoado para andar. E que reproduz um animal bem demais. Que é genuíno de marcha picada. E o que eu percebo também, muitas vezes, é que você coloca um grande garanhão, mas às vezes relaxa um pouco nas éguas. Né? E aí, assim, aí não adianta, né? por estar começando agora, eu tenho uma quantidade reduzida. Então, nosso interesse é que a gente possa ir aumentando o plantel, mas com éguas extremamente selecionadas, para que a gente possa ter um sarrafo alto, tanto na égua quanto no garanhão. Lhe parabenizar por você estar acreditando no seu garanhão, porque aí com a insistência, com o seu foco, né, com sua determinação no criatório, vai ter esse comparativo e aí... E nós temos que ter, assim, também a sensibilidade de corrigir os prumos se você não estiver no caminho certo, né? Então, o que é que eu estou fazendo, Serginho e Diogo? A mesma égua, que eu considero que seja uma égua assim, que merece você tirar o embrião dela, eu estou colocando com o Lorde do Monteiro, que é o meu garanhão, e sempre com 2 cavalos já reconhecidamente bons de reprodução. E vamos ver se esses 3 produtos, né, como é que se comportam no que se refere à qualidade. Os animais, de modo geral, de fato, é minha paixão. Então, assim, aqui eu sou um aprendiz, né, como desde o começo a gente falou. Mas quando você fala assim, o porquê disso? Eu sou um criador de modo geral, tá? Vocês viram meu filho participando agora há pouco, mas, por exemplo, nós criamos mini cabras. Melhor linhagem do Brasil, disparado. Eu fui trazer dos melhores criatórios do Brasil. Né? Nós temos o Recanto hoje lá em São Paulo, que eu fui visitar, ele tem mais de 200 matrizes. Tem o Aroeira, né, que também é em São Paulo, que tem a mini cabra pintada, né, tricolor, que são referência. Tem o Aras Fon, que também é lá de São Paulo. Eu fui visitar todos eles, né, e trouxe para cá o que há de melhor no Brasil. Então, lá em Carpina, na última exposição, eu vendi todas as mini cabras que eu levei. Júnior disse, rapaz, não acredito não, vendi tudo, velho, não ficou mais nenhum, né? Então, assim, eu sou criador. Os coelhos, você acha que João Pernambuco vai me convencer a comprar um, não? Eu não tenho dúvida, por sorte sua, entre aspas, ele não esteve aqui hoje, que ele já vinha trazer com uma gaiolinha, com um casalzinho separado para você, mas ele cria o Nederland, que é o menor coelho do mundo, é o mini lupe uruguaio, que tem a orelha caída, assim, que é bem engraçado ele, né? Eu sou hoje o maior importador de alpacas. Quem não conhece a alpaca, é aquele, parece uma lhama, eu tenho lhamas também, mas peruano. Eu vou mandar aqui, é o Alpacas dos Andes, é o Instagram que a gente tem. O Richard Rasmussen, que é aquele biólogo bem conhecido, meu amigo, a gente viajou junto para a Amazônia, fizemos uma imersão na Amazônia, né? E ele veio visitar aqui em Gravatá, ele fez uma matéria, tá no YouTube a matéria lá com o Richard Rasmussen. Então, eu sou criador de animais. Eu sou criador de Terra Nova. Quem não conhece o Terra Nova, coloquei Terra Nova, é uma raça de cachorro linda, é um cachorro maravilhoso, né? A origem dele é canadense. A minha Terra Nova, a fêmea que eu tenho, foi campeã mundial em 2022. Né? A mundial que teve em São Paulo, com animais do mundo todo. Ela foi jovem, mas foi campeã mundial, a melhor fêmea do campeonato. Então, nós gostamos de criar. Né? Isso aí faz parte aí do nosso dia a dia. Você pergunta qual é a sua
O seu momento de lazer, o que é que você mais gosta de fazer? Eu gosto de estar com minha família, junto dos meus bichos, entendeu? Então, eu acho que isso nos tocou. Quando a gente vem para o Manga Larga, aí eu passei justamente isso, a estudar a genealogia, né, entender quais são os cruzamentos que dá mais resultado, né? Agora, isso juntando tudo, juntando marcha, beleza, temperamento. Então, você que está com muitas atribuições, você que tem muita responsabilidade, reserve um tempinho para que você possa fazer o que lhe dá prazer e satisfação. Né? A nossa vida é muito curta e eu posso lhe garantir, né? Minha vida é uma correria danada, mas quando eu tenho uma oportunidade de estar um pouquinho livre, eu vou atrás de andar no meu cavalo, né? Faço questão que meu filho me acompanhe, né? Todos gostam, mas o João Pernambuco é o que mais gosta desse mundo agro, né? O Joaquim Caparibe, que tem 10 anos, ele é da base do esporte. Então o negócio dele é futebol, né? Ele gosta de futebol. Eu vou dizer, Sérgio, não tem prazer melhor na vida do que você fazer uma cavalgada com o seu filho, né? Eu acho que jamais essa lembrança será apagada, né? E isso aí acho que é o que fica na vida. Enfim, e aqui, Diogão, posso fazer as considerações finais aqui, a partir de Só, agora. só uma coisa que eu até me passou aqui, mas quando eu comecei a criar, há 15 anos atrás, quando a gente pensava em cavalo pampa, a gente pensava no Aras Santa Esmeralda e no Aras do Nilo, né, na batida. Então, hoje na picada, quando você para pensar assim em cavalo pampa, você tem uma certa dificuldade de achar, né, qual Aras que pode representar assim de uma forma tão relevante. Então, eu realmente sou um entusiasta aí, vou estar torcendo e vou estar também, se Deus quiser, comercializando a tropa. O que eu estou pedindo aos amigos, Diogo, né, já pedi a Gustavo, já pedi a Zé Félix, já pedi a Pio Guerra, né, venho conversando com o Júnior Dival, lá da EGR, olha, quando aparecer, né, o pampinha daqueles que você sabe que é diferenciado, você não vai dizer a ninguém não, você coloca logo na minha mão, porque a gente de fato quer selecionar a qualidade, né? Então isso é um processo que acho que aos poucos, eu digo que o Aras Fernandina é a casa do Manga Larga Machador Pampa de Preto. Eu espero que de fato nos próximos anos a gente se consolide com esse propósito. A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, através do deputado estadual Anderson Florencio, autor do requerimento 3230/2025, concede e outorga diploma de menção honrosa ao senhor Serginho Barros, Assessoria Comercial Cadência Machador, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao cavalo Manga Larga Machador em Pernambuco. Parabéns, Serginho, você merece. Nosso amigo Diogo já recebeu também pelo Prime Machador. Vocês desculpem, mas eu vou até pedir um corte. Não sei se isso vai sair na sua rede social, mas na minha vai. Puta que pariu, me emocionei. Obrigado por tudo. Serginho, eu quero aqui assim testemunhar, não é, que a gente quando está começando, muitas vezes, né, não se dá tanta atenção àquele, né, que é o curioso, aquele que está, né, colhendo informações, que está aprendendo. E você foi um cara extremamente gentil comigo. Você foi um cara muito atencioso. Eu me recordo que algumas de nossas conversas passaram da meia-noite, né? Como você disse, a gente nunca tinha se falado antes, sequer pessoalmente, claro, né? E a gente lá no WhatsApp, você mandava um animal, mandava outro. Eu quero dizer a você que não é de Pernambuco, não deixe de estar em contato com o Cadência Machador, com o Prime Machador, porque vocês fazem um trabalho de ser os olhos daqueles que não podem pegar um avião, de estar aqui devido aos seus compromissos. Exato. E vocês fazem esse trabalho com muita presteza, né? Eu que, graças a Deus, estou circulando, né, no meio, né, do pessoal que tem uma tradição aqui na criação de Pernambuco, todos, né, têm uma consideração muito grande pelo trabalho que vocês realizam aqui em Pernambuco. Então, quem é de fora, quem é da Bahia, quem é de Minas, quem é do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, ou seja, do Brasil inteiro, não é, que queira um produto específico, é só fazer contato com vocês, porque eu tenho certeza de que vocês vão fazer o melhor, né, para dar satisfação. Né? Cada comprador, né, quem faz um negócio, cada um tem o seu desejo. Né? Às vezes o cara ele vai dizer qual é o tipo de animal que ele está preferindo, que ele está desejando, e pela experiência de vocês, e pelo rol da relação que vocês têm aqui em Pernambuco, que é o celeiro da marcha genuína, picada do Manga Larga Machador, vocês vão escolher o melhor produto, né, com as melhores condições de pagamento. Então, isso aqui não é uma propaganda, é um testemunho de que né, que quando fui abordá-los pela primeira vez, eu fiquei realmente muito satisfeito, né, com a qualidade do atendimento. E se você ainda, né, Diogo, tiver a oportunidade de estar aqui em Gravatar, aí você vai, eu vou te dar uma dica.
não deixe só ele arrumar o cavalo para você, não. Você passe uma tarde aqui no escritório, porque você vai ter direito a tomar vinho. Já tomei vinho português, já tomei vinho espanhol, né? Ele serve refrigerante. Ali tem tira-gosto, é uma festa, né? É uma música tocando de fundo, então você vai ser muito bem recebido. Da mesma forma, Diogo, nessa parceria que vocês têm, eu acho que a união faz a força, né? E o Prime Marchador, junto com o Cadência Marchador, né? E junto com o Anderson também. Eu tenho certeza que Pernambuco parte na frente também, no que se refere também ao ponto de vista comercial. Porque eu acho que o grande objetivo de vocês não é fazer uma venda, né? É ter um cliente fiel, você ter um amigo, você criar relações, e certamente esse que vai multiplicar aí a propaganda do negócio de vocês. Mas eu também não posso deixar de falar da relevância sua como figura pública, influente e capacitada para fazer acontecer. Eu não posso deixar de falar nisso, mas como amigo, como criador, conta com a gente para o que você precisar. Diogão. Finalizando aqui, Serginho falou tudo, né? Então, agradecer mais uma vez a presença, Anderson. Muito obrigado, né? E conta com a gente, tá certo? A gente vai estar junto aí nas exposições, vai estar esbarrando nos eventos da raça. E se Deus quiser, com muita história boa, né? Muita história bacana, muito sucesso aí pela frente. E a consolidação de um criatório Pampa de Preto para a gente comercializar bem aqui em Pernambuco. Aras Fernandina. Se Deus quiser. Saravá. Se Deus quiser, o Aras Fernandina vai se consolidar como a grande casa, né, do Marchador Picada Pampa de Preto. Né? Esse é um objetivo. Muito obrigado, gente. Né? Eu fico feliz por essa oportunidade. Um abraço a vocês também. MarchaCast, o podcast do Manga Larga Marchador. Parceria exclusiva Cadência Marchador e Prime Marchador, diretamente do berço genuíno da marcha picada.